Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. O imposto de renda tem mudanças nesse ano de 2026, no bojo de uma reforma tributária. O que isso vai representar para o contribuinte? É o que vamos saber conversando com Daniel Salgueiro. Além de contador, ele é advogado tributarista e professor de planejamento tributário da Universidade Federal de Alagoas. Bem-vindo, Daniel, aqui ao nosso Contextualizando. Bom dia, Flávio. Estou às ordens. Bom, para começar, quando é que os contribuintes brasileiros vão começar a sentir os efeitos dessa reforma tributária? De fato, a reforma tributária ela foi concebida em 2023, em 2024 e regulamentada agora em 2025, né? A partir de janeiro de 2025, começou a ser publicada as leis complementares que regulamentam a reforma tributária. Mas essa reforma, ela vem sendo implementada de forma escalonada. Então, ela começa agora a partir de 1º de janeiro de 2026 e vai até 2032. Quer dizer, é muito tempo, né? Porque, de fato, uma reforma tributária, como está sendo concebida, uma mudança radical no sistema tributário, requer tempo para adaptação. E, no caso, os contribuintes passam, de fato, a sentir os reflexos da reforma tributária somente a partir de 2027. Porque agora, a partir de 2026, ela começa a vigorar de forma experimental. É a fase de teste, não é? Então, basta dizer que as notas fiscais, todo tipo de transação vai ter que ter uma nota fiscal para ser emitida. Imagine alguém que recebe um aluguel, né? Sempre foi uma coisa muito informal. É aquela história assim, eu recebo aluguel, você paga. Se você não declarar, eu também não declaro, né? Ela sempre foi esse tipo de conversa informal. A partir de agora vai ter que emitir uma nota fiscal só pelo recebimento do aluguel, né? Então começa a mudar. Agora, em termos de impacto do ônus, né, fiscal, você só começa a sentir a partir de 2027, quando de fato começa a se cobrar os impostos que foram criados pela reforma, que é a CBS e o IBS. O que é que muda, Daniel, em termos de arrecadação com essa reforma tributária? Qual é a expectativa do governo? Olha, é um mistério. Porque é o seguinte, o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que compreende esses dois tipos de impostos que foram criados, ele é um sistema assim, não cumulativo, ou seja, ele foi estimado aí em 28% sobre o valor das receitas. 28%. Mas você tem direito de se creditar sobre os insumos. Então, em muitos casos, pode ser até que tenha algum setor econômico que possa ter uma redução. Mas agora, pelo o que nós temos verificado, pelas as comparações que eu tenho feito em relação à legislação vigente, quase todos os setores serão agravados. Então, por exemplo, setor de serviços é o que mais vai sofrer impacto. Imagine, como falei agora há pouco, uma empresa que possui imóveis para locação. Essa empresa hoje, ela paga de impostos sobre o faturamento, que é a CBS, ela paga hoje 3,65% da sua receita. Automaticamente, Flávio, ela passa a pagar 8,4%. É mais do que o dobro, assim, de imediato. Só um setor. Eu estou falando isso porque eu fiz umas simulações para alguns clientes que me pediram dentro desse contexto. O setor de construção civil também vai ser impactado. O setor de hotelaria também vai ser impactado. Todos eles terão realmente uma majoração, um incremento maior no pagamento dos impostos. Agora, os setores comerciais e industriais, né, eles tendem ou a manter o mesmo patamar hoje vigente, ou em certos setores até reduzir. Veja, por exemplo, o caso do setor agropecuário. No Congresso tem a chamada bancada do boi, né? Muito forte, Verdade. E conseguiram retirar da incidência do imposto a agropecuária. Quer dizer, o setor agropecuário
praticamente que vai continuar isento do pagamento do imposto, porque eles conseguiram retirar esse tipo de negócio da incidência do imposto. Então, quem tem maior poder de barganha lá no Congresso Nacional está tendo a condição de ver o seu segmento ser ou um pouco mais brando ou até inferior à tributação que hoje tem. Bom, vamos falar agora do imposto de renda. Foi criada uma isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. É verdade. E vai beneficiar cerca de 15 milhões de contribuintes no Brasil. E o governo vai deixar de arrecadar cerca de 20 bilhões. Eu lhe pergunto, quem vai pagar essa conta? Pois é. Olha, é o seguinte, o governo federal fez até um lançamento desse benefício, digamos assim, de isenção até de R$5.000, mas eu considero que está sendo uma propaganda enganosa, viu? Porque é o seguinte, se a tabela do imposto de renda tivesse sido atualizada nos últimos 15 anos pelos índices de inflação, a isenção seria para quem ganha até 7.100. Esse cálculo não fui eu que fiz, não. É a associação dos auditores da Receita Federal que publicou isso. Portanto, o governo não fez nenhum favor. Ele deu o desconto até inferior àquilo que, de fato, o contribuinte merecia. Mas, de qualquer forma, a lei está aí, está vigorando, né? O projeto de lei, coincidentemente, teve 2 alagoanos na ponta, né? O deputado Arthur Lira, que foi o relator da Câmara, e o senador Renan Calheiros lá no Senado, né? E os dois convergiram nesse aspecto, no sentido de um apoiar o projeto do outro. Tanto é que no Senado não houve nenhuma mudança em relação ao projeto que foi discutido lá na Câmara dos Deputados. Aí, respondendo a sua pergunta, aí o governo isentou do imposto de renda quem ganha até R$5.000 e ainda reduziu a tributação sobre as bases atuais para quem ganha até 7.350. Então, para quem ganha até 5.000 está isento. E quem ganha até 7.350 tem uma redução. Aí se pergunta, não existe almoço grátis, né? Não tem. Alguém tem que pagar por isso. Tem que pagar. Até porque é vedado a União conceder benefício sem apontar a origem dos recursos para cobrir aquele montante. Então, quem vai pagar? Esses 20 bilhões que o governo está abrindo mão são os chamados super ricos. O que é que a Receita Federal, o que o projeto considera como super rico? Todo cidadão que tenha renda superior a R$50.000 por mês, né? Ou seja, R$600.000 por ano, ele vai ter que pagar, no mínimo, 10% do quanto ele ganhar. Aí alguém perguntar, mas eu tenho uma renda de R$3.000 e já pago 27,5%. Realmente, os pobres mortais, todos eles pagam imposto de renda pela tabela, que vai até 27,5%. Tá? Só que a maioria dos, digamos, do chamado super ricos, eles têm tipo de rendimento que não pagam imposto. Por exemplo, distribuição de lucros. A maioria desses super ricos que está sendo colocado como tal, eu tenho alguns clientes nesse contexto que eles não gostam de ser chamados desse título de super rico, não. Na verdade, ninguém gosta, né? Ninguém gosta, né? É que eles têm como maior fonte de renda os dividendos distribuídos pelas pessoas jurídicas. Não é? Porque a pessoa jurídica já paga o imposto e na hora que ela distribui, esse rendimento é isento. Né? É o caso das pessoas que fazem aplicações financeiras de alto valor em letras, em LCI, né? Letra de crédito imobiliário, LCA, letra de crédito agrário. Esses rendimentos dessas aplicações financeiras são isentas de imposto de renda. Então, o que foi que o governo fez? Bom, eu não quero saber de onde vem a sua renda. Eu quero lhe dizer o seguinte, que se você ganhar acima de R$600.000 por ano, você vai pagar o chamado IRPF-M, Imposto de Renda Pessoa Física Mínimo. Foi uma nova modalidade, criou-se agora, que corresponde a 10% do que ultrapassar aí R$600.000. Inclusive,
essa tabela é progressiva. Quem ganha até R$600 mil não sofre nenhum tipo de taxação extraordinária, né? Agora, quem ganha acima disso, ele começa a ter um percentual e vai evoluindo até alcançar R$1.200.000, que aí daí para frente se tributa em 10%. Também não passa disso, né? Aí o que é que acontece? Como é a conta? Para ser mais pragmático. É assim, é simples. Você ganhou, digamos, R$2 milhões no ano. Então, se você ganhou R$2 milhões, o governo disse que você vai ter que pagar no mínimo 10% desses R$2 milhões, ou seja, 200 mil. Isso. Ok? Mas aí, você compensa tudo que você já pagou na fonte. Se por acaso você for um trabalhador assalariado, que tenha de salários, é difícil, né? Mas um trabalhador assalariado que tenha recebido de salário R$2 milhões, somente de salário, não vai pagar mais nada, porque ele já pagou 27,5 na fonte. Esse 10% é o mínimo que ele pode pagar. Agora também tem um detalhe, se por acaso ele ganhou R$2 milhões, em lugar de pagar 10, ele pagou 15, o governo não devolve os 5 não. Não é restituível não. É simplesmente o percentual mínimo. Então, agora essa situação, ela começa a ser vivenciada de imediato, porque é o seguinte, você perguntou quando é que o contribuinte vai sentir o reflexo disso, né? É porque a partir de agora, do dia 1º de janeiro, a empresa que distribuir lucros acima de R$50 mil por mês e por sócio, né? Então tem que ser cumulativo. Isso. Ela tem que distribuir um valor superior a R$50 mil por mês e para cada sócio. Neste caso, ela já começa a reter na fonte os 10%. Então, portanto, o reflexo é imediato. Evidentemente que só vai ser objeto de recomposição na declaração de imposto de renda em 2027. Mas o contribuinte já começa a sofrer a retenção já a partir do dia 1º de janeiro. Por isso que nós, advogados e contadores, estamos correndo para registrar uma ata até o dia 31 de dezembro, agora, para poder o contribuinte ficar dispensado dessa retenção, porque se você preencher algum requisito da lei, você não sofrerá a taxação de imediato, vai postergar. Ok, vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta, continuando nossa entrevista com o tributarista Daniel Salgueiro. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Comigo, Daniel Salgueiro, contador e advogado tributarista e professor de planejamento tributário da Universidade Federal de Alagoas. Daniel, como é que fica a situação do contribuinte que tem uma renda mensal acima de R$ 7.350? Ele vai ficar isento dos rendimentos de até R$ 60 mil no ano, ou seja, R$ 5 mil vezes 12. Né? Já agora, a partir de 1º de janeiro, vai ser readequada a tabela de retenção na fonte para que não incida o imposto sobre o valor de salário de até R$ 5 mil. E de 5 mil até 7.350, ele sofre uma redução, não é? Porque a tabela é progressiva. Isso. Então, ele vai verificar que existe um ganho. Na verdade, Flávio, as contas que se faz é que quem tem salário de até R$ 5 mil, no final do ano, ele vai ter um 14º salário em termos de ganho fiscal. Porque o valor da tributação que incide hoje sobre quem ganha R$ 5 mil, só para exemplificar, é mais ou menos um valor de R$ 5 mil mesmo, de imposto mês a mês, né, que esse tem. Então ele vai ter como se fosse um 14º salário. Foi isso até que o governo propagou. E de fato, eu fiz esse teste e verifiquei que existe realmente esse benefício para o contribuinte. Como disse, porque houve uma atualização na tabela, coisa que era para ter sido feita há muito tempo para trás, né, dentro desse contexto. Não foi favor nenhum, não, que o governo fez, não. Agora, vira e mexe nessa questão de reforma tributária, falou-se tanto e está começando a vigorar, efetivamente, como você explicou, a partir de 1º de janeiro próximo, quem não tem para onde correr é o assalariado, né? Não tem jeito.
Porque é o seguinte, quem tem o prestador de serviço, aquele que tem renda informal, o próprio empresário, porque a gente usa de planejamento tributário, né, para fazer com que ele se pague menos imposto. Vou dar um exemplo para você. Um empresário, ele é sócio de uma empresa. Então, normalmente, é o que ele faz? Ele reduz o prolabore dele, ao invés de tirar 20, 30 mil reais de prolabore por mês, ele reduz para 2, 3 mil reais, né? Que é para incidir muito pouco o imposto de renda, e aumenta a distribuição de lucro. Porque a distribuição não é isenta, né? Verdade. Ou pelo menos era até agora. Mas se ele se planejar em receber lucros mensais inferior a 50 mil reais por mês, que é um valor considerável, não é? Ele vai continuar isento. Então, ele aí poderá planejar. Agora, o assalariado recebe o salário e vai planejar como? A empresa já retém a fonte baseada exatamente na tabela progressiva. Para ele não tem alternativa. Muito pelo contrário, ele antes até de declarar o imposto de renda já começa a pagar antecipadamente porque ele sofre a retenção do imposto de renda na fonte. E isso vai continuar existindo. Evidentemente que com essa melhoria no que diz respeito à faixa de isenção, porque houve um abrandamento na taxação do assalariado. Mas dentro desse contexto isso vai continuar existindo, sim, continuar do mesmo jeito ele sofrendo a taxação do imposto de renda na fonte. Bom, eu obtive a informação de que quem recebe anualmente entre 60 mil reais e 88.200 reais vai ter uma redução parcial do imposto de renda. Procede isso? Não, Flávio, olha, vai bem, é que ele não é alcançado, porque ele tem de... sim, não, neste caso, se for um trabalhador assalariado, não, ele tem sim, porque até 60 mil reais não está isento? De 60 a 82 mil, é aquela que eu falei... 88. É porque até 7.350 por mês, ele tem uma redução, né? Então, de 5 até 5 está isento. De 5 a 7.350 há uma redução. Se você multiplicar por 12, vai dar esses números que aí estão. De fato, é procedente, sim, essa informação de que há esse tipo de situação. E no caso da pessoa que tem duas fontes, né? Por exemplo, o cidadão tem uma receita de 4 mil e uma outra fonte 3 mil por mês. Como é que fica a situação? Ele vai ser tributado do mesmo jeito, ou seja, até 5 mil reais não vai haver incidência de imposto. Se ele receber 4 mil de uma fonte e 3 mil de outra, nenhuma das duas vai aplicar a tabela, porque está isento, certo? Agora, na hora que ele for declarar o imposto de renda, o que é que vai acontecer? Ele vai somar 4 de uma mais 3 da outra, 7, né? Multiplicado por 12, né? Vai dar 72, né? Então, nesse caso aí, até 60 mil reais, ele vai ficar isento. Sobre os 12, ele vai pagar o imposto. Então, ele pode ter 2, 3, 4, 5 fontes de renda, soma-se todas para fim de aplicação dessa base de incidência do imposto com a nova tabela que começa a vigorar a partir do dia 1º de janeiro. Você tem ideia de quantos contribuintes pagam imposto no Brasil? Imposto de renda? Hoje, em torno de 30 milhões de contribuintes. A metade será considerada como isenta nesse contexto. Os cálculos da Receita Federal dizem que, assim, que essa isenção beneficia, aí, como falei para vocês, 15 milhões de contribuintes que deixam de pagar imposto de renda, né? Mas, assim, a carga tributária hoje, ela alcança aí pelo menos a uns 30 milhões de contribuintes. É por isso que, quando o governo fez o planejamento no sentido de isentar de quem ganha até 5 mil reais e tributar aqueles que ganham acima de 600 mil reais, de 60 mil reais por ano, ele calcula que essa queda na arrecadação de 15 milhões de reais será de 15 milhões de contribuintes, 20 bilhões de reais, como falei para você, que é a renúncia. Esses 20 bilhões, né, dos 15 milhões de contribuintes, será equiparado com a contribuição de 150 mil contribuintes. Os que ganham mais. Os que ganham mais, né? Esses contribuintes que ganham mais é que vão contribuir para aquela faixa que estão isentos. Porque tem alguns casos de contribuinte que tem realmente uma renda altíssima
e toda ela decorrente de atividades isentas. Agropecuária, né? Rural, pessoas que fazem grandes aplicações financeiras, pessoas que fazem aplicações em paraísos fiscais, em offshore. Então, todos esses aí passam a ser atingidos com essa taxação que é considerada como sendo a necessária para cobrir a perda daquela isenção de até R$5.000. Daniel, como é que fica a situação daqueles contribuintes que fazem uso do chamado carnê-leão? O carnê-leão vai continuar existindo, pelo menos durante esse exercício. A partir de 2027, eu creio que ele não mais será necessário. Por quê, Flávio? Porque todas as transações, inclusive de pessoas físicas, elas serão acobertadas com notas fiscais. Todo mundo vai ter que emitir nota fiscal. A verdade é essa. Respeito para vocês, até a questão do aluguel. O aluguel, aproveitando, dentro do aluguel, hoje existe aquela informalidade, né? Você tem um imóvel, você aluga, não declara, porque quem paga não deduz no imposto de renda, também não informa. A partir de agora, vai ser necessária a emissão dessa nota fiscal. Se o contribuinte tiver mais de 3 imóveis, ou seja, de 4 imóveis em diante, e cumulativamente teria que ter 4 imóveis ou mais, e receber aluguéis em valor superior a R$20.000 por mês. Se somado esses dois fatores e ele estiver enquadrado nele, ele automaticamente passa a ser uma empresa imobiliária, mesmo que continue como pessoa física. Vai ser dado a ele de presente um CNPJ, porque ele vai passar a ser contribuinte desse novo tributo que é a CBS. Observe como a reforma tributária, ela está alcançando aí uma quantidade enorme. E tem mais um detalhe ainda. Quem tem imóvel hoje não tem mais nem como esconder a propriedade do imóvel da Receita Federal. Sabe por quê? Porque foi criado um CPF para os imóveis. Cada imóvel que o cidadão tem hoje tem uma matrícula nacional, que é o CPF dos imóveis, uma tal de CIB. Então, nesse caso, a Receita Federal vai saber, por exemplo, se você tem 5 imóveis, ela tem a informação, os 5 CPF desses imóveis. E vai verificar que você não declarou nenhum rendimento desses imóveis. Ela vai te chamar para saber como é que você tem 5 imóveis e não tem nenhuma renda deles aqui. Evidentemente, você pode até explicar, não, eu estou com meu filho, eu dei para fulano, ou está com ciclano, mas aí o ônus da prova aí vai ser seu. Você é que vai ter que informar como é que você tem tantos imóveis e não está declarando imposto de renda sobre eles. Estamos cercados. Cercados por todos os lados. Outra coisa, aproveitando, já estamos quase no final do programa, que avaliação você faz, Daniel, você como tributarista, da situação econômica do país? Olha, a gente vê assim, uma leve melhora sobre o contexto geral, né? Eu sou profissional de contabilidade, do direito, e a gente sente que, de fato, tem havido assim, um reaquecimento da economia aí nos últimos 2 anos. Esse ano mesmo, de fato, a gente deu para notar que está sendo conduzida assim, pelo caminho certo, sabe, Flávio? Eu acredito que esse ano de 2026 será um divisor de água quando, quer dizer, o crescimento do PIB ainda está muito acanhado, mas pelo menos tem sido positivo, né, dentro desse contexto. E dentro de alguns segmentos, por exemplo, o segmento hoteleiro aqui em Maceió, ele tem realmente um crescimento exponencial dentro desse contexto. Evidentemente, isso é só um segmento só, mas para a gente aqui vale muito, porque realmente é uma referência. Bom, para encerrar, desde já agradecendo pela sua participação aqui em Contextualizando, uma última colocação. Que mensagem você daria para o nosso telespectador, que é contribuinte, em relação a esse contexto que você está nos colocando? Olha, são tantas as mudanças, Flávio, que é muito difícil para o cidadão comum, aquele que não tem afinidade com a legislação fiscal, conseguir levar a bom termo aquilo que a lei determina. Por isso que eu aconselho que ele comece a estudar um pouco mais a situação individualizada, principalmente aqueles que têm empresa, aqueles que têm aluguéis e tal, ou, se for o caso, procure um profissional qualificado para melhor orientar. Porque eu tenho certeza que nesse segmento é melhor prevenir do que remediar.
Valeu. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando de hoje está ficando por aqui. Um bom final de semana para todos.